Olá, sou Lázara Regina de Rezende, cirurgiã dentista, colaboradora da Uniodonto, que é uma parceira da Unifil na questão de saúde, da questão odontológica, né? Então hoje a gente vai estar comentando a respeito do pré-natal odontológico, a sua importância para a saúde bucal da gestante e do bebê. É um assunto que ainda gera uma certa polêmica, porque algumas gestantes ou familiares acham que durante a gestação a gestante não precisa estar fazendo o tratamento odontológico. Mas o que os estudos têm mostrado ao longo dos anos, que é o contrário, que no período da gestação, a gestante realmente precisa fazer um tratamento com boa qualidade e deixar a sua saúde bucal da melhor forma possível, porque isso pode refletir na saúde bucal do bebê ou até muitas vezes prejudicar o processo de gestação. Então, para a gente começar a discussão, o que seria a gestação, a gravidez? Que é esse estado, né? Que muitas vezes, a gente ouve algumas vezes falar que a gestação em cada gravidez eu perdi um dente. E isso a gente considera como uma fake, né? Por quê? Tudo bem que é um momento muito especial para as mulheres, né? Não só as mulheres, a família em si, né? Todo mundo fica envolvido naquela expectativa do novo ser que vai nascer, né? Então, o que seria a gestação? É considerado um processo, né, um evento que envolve mudanças fisiológicas, psicológicas, complexas, que trazem modificações para o organismo feminino e afetam sensivelmente a saúde da mulher. Desta forma, a gestante é considerada uma paciente especial que necessita de atenção embasada em conhecimento específico para sua assistência humanizada e integral. Então, dentro desse tópico, a gente pode refletir bastante, né? É um momento que a gestante necessita de muita atenção, muito carinho. Por quê? É toda uma transformação no corpo, né? Quem já passou pela gestação sabe, né? Principalmente dos enjoos, né? Aquele mal-estar, de você estar se adaptando. Por quê? O teu organismo ele vai sofrer alterações, então isso é muito importante. E a mulher tem que ser entendida nesse momento, que muitas vezes a gente ouve, ela é um pouco chata, está meio enjoada, e na verdade não é isso que está acontecendo. Está acontecendo realmente mudanças. E quais são essas mudanças que a gestante pode acontecer? Então a gente observa ali que são alterações fisiológicas da gestação, né? Endócrinas. Ocorre uma modificação intensa nas taxas de hormônio, né? No estrógeno, progesterona, prolactina, né? A ACTH, mudanças cardiovasculares, porque a gente vai ter um aumento na frequência cardíaca, na ordem de 10 batimentos por minuto a partir da 14ª semana até a 30ª semana. A pressão arterial sobe discretamente, ela é alterada discretamente, né? Hematológica, elevação do volume sanguíneo. Por quê? Está formando uma nova pessoa no seu organismo, então é necessário essas mudanças para suprir a necessidade do feto, né, do bebê que está sendo formado. E por isso que essas alterações muitas vezes acabam refletindo no estado geral da gestante, né, e consequentemente refletindo na boca. Mas agora você falar que o estado de gestação vai provocar alteração nos dentes, né, na saúde bucal, isso não é uma verdade. O que a gente observa? Há uma combinação desses fatores, né? Então a gente também tem a restrição da função respiratória, porque à medida que o bebê vai se desenvolvendo, a barriga vai aumentando de volume, né? Vai tendo as dilatações, por causa que o bebê está crescendo, vai ter uma ligeira compressão do pulmão. Então a respiração vai ficar um pouco alterada. Aumento da vontade também, a mesma coisa, a questão de fazer xixi, né? Ir ao banheiro. Por quê? Porque também vai ter uma compressão ali da bexiga e também pode ser a questão de estar ingerindo mais água. O aumento das náuseas e o vômito, que é uma outra situação muito comum, que muitas vezes a gestante sofre bastante por essa questão, né? Então ali está sentindo enjoo, não consegue se alimentar direito, não consegue fazer uma escovação adequada. A gente vai ver ao longo da nossa fala que muitas vezes a saúde bucal associada com a questão do vômito e da náusea, você pode agravar situações já pré-existentes, né? Então, por isso que é importante
todas essas orientações que eu vou passar para vocês, para o cuidado e para manter a saúde bucal da gestante e, consequentemente, a saúde do bebê. Vamos lá? Então, a gestação, por si só, não é responsável pelo surgimento de manifestações bucais, como cárie e doença periodontal, mas alterações hormonais e de comportamento podem contribuir para agravar afecções já existentes. Então, aquilo que eu comentei inicialmente com vocês, né? Se a paciente já tem cárie, se ela já tem uma gengivite pré-instalada ou uma doença periodontal, associado a essa mudança de hormônio, a esse mal-estar, a questão do enjoo, a questão do vômito, a gente vê a possibilidade dessas situações serem agravadas vai ser muito maior. Então, de uma gengivite, ela pode ter uma doença periodontal. De uma cárie inicial, ela pode ter uma cárie mais avançada que pode chegar até um problema endodôntico, né? Ter que fazer um tratamento de canal, sentir dores, né? Porque vocês sabem que para chegar para fazer um tratamento de canal, tem que ter uma destruição muito grande do dente e vai expor a polpa, que é o nervo, e a gestante vai ter dores por causa disso. Então, por isso que é importante manter uma qualidade na saúde bucal, para evitar o agravamento dessas situações. Então, por isso que é interessante, logo que você descobre que tem o diagnóstico que está grávida, iniciar o pré-natal odontológico como pré-natal médico, que você vai cuidar de toda a tua saúde, de olhar a pressão, se ela está oscilando, é a mesma coisa na cavidade bucal. Você vai marcar a tua consulta no dentista para fazer uma avaliação inicial, observar o que tem, se tem alguma cárie inicial, para fazer o tratamento, uma gengivite, para você cuidar. Nesse período a gente entende que é muito difícil a escovação de forma adequada, mas aí o dentista vai estar auxiliando, fazendo a profilaxia, marcando vários retornos, para você manter a qualidade da higienização, né, e a qualidade da saúde bucal. Então, possíveis alterações bucais na gestação. Então, o aumento da vascularização dos tecidos gengivais, lógico, é consequência, lá vocês viram, uma causa geral, que aumenta o fluxo sanguíneo. Então, vai aumentar, consequentemente, o fluxo gengival. Aumento de salivação e alteração do pH da acidez bucal. Por quê? Se a gestante vai ter mais vômito, enjoo, né? Ela vai ter o refluxo, então a saliva vai ficar mais ácida e isso vai provocar as descalcificações nos dentes. Aí a gente até vai ver um pouquinho mais para frente, né? A questão do enjoo fica difícil para escovar os dentes da região posterior, né, dentes mais atrás, então é difícil para escovar. Então tem que ser de uma forma mais devagar, várias vezes, tentando fazer a escovação. Se não faz a escovação adequada, associada com a placa bacteriana que forma constantemente na nossa boca, nós vamos ter aumento da gengivite, podemos até formar gengivite gravídica, tumor gravídico, granuloma piogênico, erosão e cárie dentária, meloplasma na face. Então, são situações que ocorrem, né, no período de gestação e que pode ser agravada. Vamos ver aqui um pouquinho, ó, aquilo que eu comentei com vocês, né? Falando aqui um pouquinho, ó, a gestante, né, ó, se a gente observar o sangue que passa aqui na cavidade, na gengiva, né, é o mesmo sangue que vai estar aqui indo para o bebê. Então, as bactérias que estão aqui nessa região, elas podem ir para o bebê, né, essas bactérias vão vir para cá, e vão provocar danos no nosso bebê, provocando partos prematuros, bebês de baixo peso. Então, por isso que é importante estar tratando dessa gengiva para evitar problemas. Então, se uma gestante tem uma gengivite inicial, se ela faz o seu pré-natal, ela vai controlar essa gengivite e a gente não vai ter uma evolução para uma situação mais grave. Se ela tem tártaros iniciais, no pré-natal ela vai remover esse tártaro, ela vai fazer o controle. Aí o que eu falei lá do granuloma piogênico, ó, a gengiva, pelas alterações hormonais, forma essa lesão aqui. Então, se ela tem um controle adequado da placa, ela vai evitar essa formação. Ó, ele pode sair em região de gengiva, pode aparecer em lábio, né?
Então, isso tudo é tratado, é controlado durante o pré-natal odontológico. As manchas brancas que eu falei da gestante, que tem muito alteração de pH, ó, se vocês observarem, né, a gente tem manchas esbranquiçadas no dente. Então, isso é descalcificação. São processos que o esmalte está mais fraco e favorece o desenvolvimento de cárie. Muitas vezes, essas situações, elas não são revertidas, vai permanecer. Então, por isso que a higienização é muito importante. Então, quando a gestante tem muito enjoo, muito vômito, o que a gente recomenda? Bochecho com água bem suave, tranquilo, várias vezes, para tentar diminuir essa acidez da boca e diminuir a calcificação. Outra situação que a gente tem, né? O início de uma cárie, olha aqui, ó, bem inicial, uma cárie de suco. Se a gestante faz o seu pré-natal, ela já tem o diagnóstico e já vai fazer o tratamento. Vai evitar que essa cárie aumente e provoque um problema endodôntico. Aqui, ó, que já é um pouquinho maior a cárie, né? Ó. Então, se associado com o acúmulo de placa, com uma escovação não adequada por causa do enjoo, a gente vai ter uma evolução maior dessa situação. A outra questão é as manchas na face, né? Ó, quem já ficou grávida ou teve alguém na família, observa, né, essas manchas mais escuras, que depois tem também acompanhado. Muitas vezes quem percebe isso é o dentista, porque a hora que está fazendo o tratamento é muito próximo ali ao nosso... para fazer o tratamento, e você percebe muitas vezes essas manchas começando a iniciar. E você orienta para a gestante procurar o dermatologista para poder estar fazendo um acompanhamento. Então, vocês observaram que são essas situações que acontecem na boca de todo mundo, né, de todo paciente que não tem um cuidado adequado, ela se agrava na gestante. Por isso que é necessário o pré-natal odontológico, né? E lembrando, o mais importante é esse fluxo aqui, né? Das bactérias da nossa boca, né, da boca da gestante, de uma gengivite, de uma cárie para o bebê, que pode levar a um parto prematuro ou um bebê de baixo peso, que é o que a gente menos quer para essa criança, né, para esse bebê. Então, se eu faço o pré-natal odontológico, eu vou evitar esse tipo de situação. Aí, um pouquinho mais agora do bebê, né, o bebê, olha, o embrião de 2 meses. Muitas vezes a mãe nem sabe que está grávida, mas o bebê, olha, como ele já tem um formato do ser humano, né? A cabeça, os membros, né? Olha aí, um bebê de 4 meses, né? Olha como ele já tem todo o nosso aspecto. Então, é super interessante você tá vendo. E nesse período aqui, a gente já começa a ver a partir da 5ª semana, né? Que é a partir dos 2 meses e 1 semana, né? Ele já vai estar formação dos dentes descidos, os dentinhos de leite, nesse embrião aqui, ele já vai estar formando, tá? Então, por isso que é importante estar fazendo um cuidado para não ter uma má formação, a gestante se alimentar de forma adequada, com o suficiente de nutrientes, né, vitaminas, proteínas, porque está formando os dentes descidos dessa criança. Na 7ª e 8ª semana, que seria mais ou menos a partir do 4º mês, já começa a formar as papilas gustativas, já começa a formar o paladar desse bebê, desse futuro bebê, do feto, está se formando. Então, nesse período, é muito importante a gestante estar controlando os seus hábitos alimentares. Então, aquela gestante que ingere muito açúcar, que acontece muitas vezes na gestação, porque tem toda uma alteração de paladar, então, a gente recomenda ter um certo controle na ingestão de carboidratos e de açúcares. Por quê? Nesse período está sendo formado o paladar do bebê. Então, essa criança vai nascer com mais tendência a comer alimentos com açúcar. Por isso que é importante a gestante ter esse controle na ingestão do açúcar nessa etapa da gestação, né? Porque esse açúcar acaba passando para o bebê. Então, ele vai adquirir esse hábito já mesmo no útero, de ingerir o alimento com açúcar. E outra questão que a gente sempre frisa para a gestante, né, nas orientações, não é necessário colocar açúcar na mamadeira. Se é aquela gestante que não pode amamentar, não precisa colocar
no leite que vai dar para o bebê. Ele não é neutro, ele não sabe o que é o doce, ele não sabe o que é o salgado, o que é azedo, ele vai sendo desenvolvido. Mas se durante a gestação eu ingerir muito alimento, ou doce, ou muito alimento ácido, que a gente observa algumas gestantes ter uma tendência para o alimento mais ácido, esse bebê já vai estar com uma ligeira tendência para esse tipo de alimento. Por isso que a gente recomenda não fazer a ingestão nem muito de carboidrato e nem de alimentos muito ácidos, porque já vai dando uma definição do paladar da criança. Então, é interessante o que os estudos têm mostrado para a gente, né? Então, não precisa colocar o açúcar na mamadeira, no chazinho. Ai, tadinho do bebê, né? Vamos colocar um açúcarzinho. Não, porque a gente vai estar estimulando esse bebê para que ele tenha tendência a gostar mais do alimento doce. E, consequentemente, vai ser uma criança que pode ter mais incidência de cáries e, ao longo da vida, a questão da doença periodontal também. Então, a gente pede que não é necessário colocar. O leite materno, por si só, outro leite que a criança vai tomar, ele já tem o açúcar natural, que é o suficiente para dar o paladar para a criança, tá? Então, não vamos colocar o nosso paladar no paladar do que está sendo formado. Então, vamos deixar o mais natural possível para evitar uma criança já com tendência a gostar mais do açúcar, né, dos carboidratos durante a sua vida de adulto. Então, para a gente ver aqui a partir do segundo mês de gestação, né, da 8ª semana, já está iniciando a formação dos dentes decidos. E no quarto mês, né, que seria a 16ª semana, o bebê já está formando as papilas gustativas. Então, são momentos muito importantes para a gestante ter o cuidado com a sua saúde, com os seus hábitos de alimentação, para evitar complicação futura para esse bebê, né? Então, se eu estou planejando engravidar, eu já posso também já planejar meu pré-natal odontológico. Eu já agendo a consulta com o dentista para ver e vai ser no processo. Agora, se eu descubro que estou grávida, eu já posso também agendar o meu pré-natal odontológico. Ah, mas no começo é ruim, eu estou com muito enjoo, mal-estar, não tenho vontade de sair, quero ficar mais deitada, tal. Mas o que a gente recomenda? Faz um esforço, porque é nesse período que você vai ter as informações de como você fazer a sua alimentação, de como fazer a higienização, para evitar que os problemas se agravem na sua saúde bucal. Então, você vai ter orientação sobre o consumo de açúcar, né? Aqui, ó, consumo de açúcar excessivo, que nesse período a gente começa a mudança do paladar da gestante, né? Aí você realiza o exame clínico para ver o que você precisa fazer e faz um planejamento do tratamento. A profilaxia, né? Orientação sobre como você tem que usar a escova, o hábito do fio dental, que muitas vezes a gestante não tem o hábito de uso do fio dental. Então, nesse primeiro trimestre, o dentista vai trabalhar essas situações com você. Se a situação... À medida que a situação vai melhorando, a questão do mal-estar, a indisposição, o enjoo, aí começa a ser realizado o tratamento propriamente dito, né? Aí você pode fazer as raspagens, né? O alisamento radicular, as restaurações, tratamento de canal se for necessário, extrações também se for necessário, as radiografias, né? Porque se for fazer tratamento de canal vai ter que fazer radiografias. Então, é um tratamento como se fosse de um paciente normal, apesar daquele estado todo delicado da gestação, mas pode ser feito o tratamento de rotina de um paciente que não seja uma paciente gestante, né? E no terceiro trimestre, que já é no final da gestação, se a gestante está bem, se não tá, a barriga não está incomodando, não está causando aquela dificuldade de respirar, o excesso de vontade de ir ao banheiro, também pode-se continuar o tratamento e até muitas vezes finalizar se não conseguiu finalizar no segundo trimestre, né? Então, e também é reforçado
todas as orientações que precisam ser, os cuidados do bebê, a forma de amamentar, o uso de chupetas. Então é nessa fase aqui no terceiro trimestre que vai sendo passado para a gestante, né? Então muitas vezes alguns dentistas até têm um boneco que é feito toda a simulação de como fazer a higienização inicial do bebê, porque muitas vezes pensa, ah não, vou ter que escovar os dentes do bebê só quando nasce. Não. A criança nasceu, você já tem que ir adaptando essa criança, alguém está mexendo na boca dele para quando nascer os dentes ficar muito mais fácil de fazer a higienização. Então tudo isso é trabalhado nesses 9 meses de gestação, desde a inicial que você vai receber as orientações do autocuidado, como o tratamento propriamente dito que você precisa e os cuidados com a saúde bucal do bebê. Então nós voltamos lá ao título da nossa palestra, né? A importância do pré-natal odontológica para a saúde bucal da gestante e a saúde bucal do bebê, porque é tudo interligado. A gente não pode achar que a saúde bucal é uma coisa e a saúde do resto do corpo é outra e a saúde do bebê é outra situação. Não, é tudo interligado, principalmente quando o bebê, o feto está junto com a mãe lá no útero, é a responsabilidade dessa mãe com a saúde do bebê. Então, por isso que a gente força bastante, né, a importância do pré-natal odontológico. Então, aquela fala que gestante não pode tratar dos dentes, não pode fazer radiografia, hoje a gente fala que é fake, né? Mas é uma mentira, é uma falta de conhecimento. Pode sim fazer o tratamento, deve procurar o profissional, o cirurgião dentista, para estar fazendo todos esses cuidados e assegurar uma boa saúde, tanto da saúde bucal da gestante como a saúde bucal do bebê, né? Então a gente pensa nisso, né? Uma gestação com muito amor e com muito cuidado, a gente só está fazendo o que a gente chama de promoção em saúde, né? E prevenindo problemas futuros, tanto para a mamãe como para o bebê. Então, seria isso que eu teria para colocar para vocês. Se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar perguntas lá para a Uniodonto, a gente tem um canal de conversa, e aí a gente vai sanando essa questão, tá bom? Fico muito agradecida por estar contribuindo com vocês. Até mais.